Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 11 de agosto de 2021, 8 horas 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando início à nossa abertura de mercado, trazendo as informações que você precisa saber para começar bem o teu dia, para tomar boas decisões, enfim, para que a sua quarta-feira seja ainda mais produtiva, tá certo? Lembrando que a nossa abertura de mercado, o nosso Bom Dia Agronegócio, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, @Cooperativa Cochupé. Siga esse perfil no Instagram, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Mais do que isso, tem um número aí de WhatsApp pra você na tela, né? 19997670241. Esse número é pra você ficar ainda mais ligado conosco, tá certo? Ainda mais próximo, a gente vai te trazer por ali também as respostas das suas perguntas, enfim, todo o contato que você quiser fazer com a gente, você pode fazer por este número no WhatsApp, fechado? Mande de onde você tá falando, mande sua cidade, mande seu estado, e mande as suas perguntas, suas dúvidas, críticas, sugestões, que a gente tá aqui pra te ouvir e pra abrir, portanto, esse canal de comunicação, tá certo? Como sempre fazemos, vamos começar com a nossa rodada ali pelos preços, porque hoje não é um dia de direção comum para as commodities e o destaque se dá para os grãos. Soja e milho sobem mais de 1% na Bolsa de Chicago nesta manhã de quarta-feira. O trigo recua um pouquinho, 0,5% de queda agora no contrato mais negociado em Chicago. O café sobe levemente, 0,35%. O açúcar recua e realiza lucros, já que ontem disparou, fechou com mais de 6% de alta. Hoje tem uma leve baixa de 0,92%. O algodão também com leve baixa. O petróleo cai forte, cai mais de 1%, e o ouro sobe. O petróleo WTI tem uma queda de 1,2% agora, $67,47 por barril. No Brent, a baixa é um pouco mais amena, de 1,08%, então no WTI 1,20%, no Brent 1,08%, e o barril do Brent já abaixo dos $70, a gente tem ali $69,87 por barril, tá? O gás natural também em queda, o ouro sobe, a prata sobe, o cobre recuando nesta manhã de quarta-feira nas bolsas internacionais. Então, nossa primeira rodada aí pelos preços já são informações aí bastante importantes, tá certo? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o mercado de grãos, né? Como a gente costuma fazer também, porque hoje também temos altas aí bastante expressivas, né? O pessoal já nos pedindo informações aqui sobre o mercado de boi gordo, a gente chega lá também, viu? Vamos falar sobre o mercado de boi gordo, vamos falar sobre o açúcar, que, como eu falei, disparou ontem, e hoje o presidente Bolsonaro deve assinar um decreto, como foi adiantado pelo repórter Jonathan Simeão aqui no Notícias Agrícolas ontem. O presidente Bolsonaro deve assinar hoje um decreto sobre a venda direta de etanol. A gente vai falar sobre isso também, vai detalhar um pouco mais essa situação. Mas, enfim, a gente vai começar falando sobre os grãos. Vamos abrir a tela de Chicago, né? Abrir a tela aí dos grãos, porque nesse momento os principais vencimentos da soja sobem entre 12,5 e 17 pontos nas posições mais negociadas. O agosto 14,60, lembre-se, hoje é dia 11, o agosto já sai da tela até o final da semana. Setembro, 13,65. Novembro, referência para a safra americana, 13,53. Março de 2022, referência para a nossa safra, $13,52 por bushel. No milho, as altas variam entre, vamos ver aqui, também são altas de mais de 1% nessa manhã de hoje, e as altas variam aí de 5,25 a 6 pontos nos principais contratos. O setembro tem $5,55, o dezembro, referência para a safra americana, 5,58, o março, 5,66, o maio de 2022, $5,71 por bushel. Já já a gente vai dar uma olhadinha na abertura da B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil, entender como é que estão as cotações. O que Chicago está olhando nesse momento, né? Expectativas para o novo relatório do USDA, que chega amanhã. O boletim mensal de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano vai trazer ali as suas novas perspectivas para a safra 21-22. E o ponto mais importante, né, e o mais esperado pelo mercado, é de fato a produção e a produtividade para soja e para milho. Eu vou até ver se eu consigo abrir aqui
algumas expectativas que a gente tem. Ao longo do dia, pessoal, a gente vai trazer essas expectativas detalhadas, tá? A gente gosta sempre de trazer um dia antes, a gente vai comentando, né? Os analistas vão trazendo ali as suas visões, mas a gente gosta de trazer um dia antes para que você tenha isso na mão, para entender exatamente a reação do mercado quando o relatório sair. É essa relação que a gente faz, né? Esse é o objetivo que a gente tem de quando a gente faz isso. Então, eu vou passar aqui alguns números preliminares para vocês, ainda em milhões de bushels, tá? E produtividade em bushels por acre, mas para vocês entenderem que a gente tem, de fato, uma sinalização aí de recuo nesses números, tanto produção quanto rendimento. E isso vale tanto para a soja quanto para o milho, tá? Vamos lá. Dar uma olhadinha aqui nas nossas expectativas, tá? Isso a gente vai falar primeiro da safra norte-americana, certo? A gente tem outros números também que a gente vai comentar, tá? Bom, vamos lá. A produtividade do milho, ela deve recuar, ou ela deve ter uma média aí de 177,6 bushels por acre. Isso vai dar pouco mais de 184 sacas por hectare, tá? Em julho, o USDA trazia uma estimativa de 179 bushels e meio. Então, a gente está falando de 177,6 contra 179,5 de julho, tá? Bushels por acre para o milho. Na safra 2021, nós tínhamos 172 bushels por acre de produtividade. Fique com esse número na cabeça, já vou te explicar por quê. Para a soja, a média esperada de produtividade, 50,4 bushels por acre. Isso vai dar aproximadamente 56 sacas por hectare. Quando a gente olha para julho, eram 50,8, então a redução na safra, na produtividade de soja, deve ser mais tímida do que a esperada para o milho. E para julho nós tínhamos 50,2, bem alinhado então com julho. Agora, o que a gente tem que ter atenção? Em julho, no ano passado, na safra 2021, nós tínhamos uma condição de saúde das lavouras americanas muito mais forte. Então a gente tinha, nesse mesmo período do ano, 74% das lavouras de soja em boas ou excelentes condições, 71% para o milho. Neste momento, nós temos 64% no milho, 60% na soja. Como é que a gente vai ter uma produtividade maior do que a do ano passado? Esse é o questionamento que os analistas e consultores de mercado têm feito sobre esses números, né? Então, o USDA tem que trazer uma revisão para baixo da produtividade norte-americana. Isso quer dizer que está cravado nas pedras de Moisés, Carla Mendes, que vai vir uma redução na produtividade? Não. Isso é a expectativa do mercado diante do quadro que o próprio USDA está nos mostrando da sanidade das lavouras americanas. Mas, como o USDA tem o seu viés bastante conservador, como ele pode, né, alegar que ouviu ali os produtores, enfim, a gente sabe que o USDA é um órgão conservador. Então, pode ser que ele não mude tanto a produtividade. Então, é difícil dizer e cravar o que vai acontecer. As expectativas do mercado estão aqui. A gente olha para o range das expectativas, né, para essa margem que as expectativas do mercado têm, e a gente vê que ela é bastante ampla, principalmente no milho. A média é de 177,6 bushels por acre. Mas as expectativas das casas, né, privadas de consultoria, elas variam de 175,7 a 180 bushels por acre. Então, assim, é muito diferente, né? Para a soja, elas variam de 49,3 a 51,3. Então, há projeções de que pode, de fato, haver um aumento do rendimento das lavouras de soja e de milho. Mas, na média, quando a gente olha para a média das expectativas, ela vem menor do que o que foi apresentado, portanto, no relatório de julho, tá certo? A gente vai ter que olhar, portanto, para esse relatório amanhã com muita cautela, muita atenção. Para alguns analistas, o relatório de agosto costuma ser um relatório mais morno, né, que não traz grandes mudanças. De outra forma, nós temos ali alguns analistas que afirmam que o relatório de agosto é um relatório muito importante, é o relatório mais determinante, é o relatório que vai trazer a primeira perspectiva mais real da safra. Então, difícil a gente dizer, difícil a gente cravar, como eu falei, tá? Então, vamos acompanhar. Vamos abrir aqui alguns outros números que acho importante a gente comentar para entender que é um relatório que vai trazer bastante informação nova, né? Então, eu vou abrir aqui algumas outras expectativas, tá? Bom, para a safra 2021, Brasil de milho e Argentina, tá? Para o Brasil,
a gente está falando de 88,72 milhões de toneladas entre safra e safrinha, tá? Em julho, nós tivemos 93 milhões de toneladas estimadas, certo? Então, pode haver um novo corte, já houve um corte em relação em junho no boletim de julho e pode haver um novo corte, portanto, em relação agora a julho para agosto, que poderia passar, portanto, de 93 para 88,7 milhões de toneladas de milho, safra e safrinha, tá certo? Quando a gente olha para milho, para a Argentina, a gente não tem as expectativas do mercado, nada de grande mudança, devemos manter ali nos 48 milhões e meio. E para a safra de soja, a mesma coisa. Sem grandes mudanças esperadas, tanto para a soja, quanto tanto para Brasil quanto para Argentina. Brasil com 137 milhões, Argentina com 46 milhões e meio de toneladas, tá? Passando aqui para os próximos números. Expectativas dos estoques finais, safra velha e safra nova. Nós temos a sinalização de que os estoques da safra velha possam vir mais baixos. Em julho, soja veio com... Perdão, é isso mesmo. Soja veio com 155... Não, verdade, hein? Não, senhores. Desculpem. Pode vir um pouquinho maior na média das expectativas. Os estoques finais de soja dos Estados Unidos. Em julho tivemos 155 milhões de bushels, a gente poderia virar a chave para 159 na visão aí do USDA. A mesma coisa poderia acontecer para a safra velha, de 135 milhões de bushels para 148 milhões. Na safra nova, a gente está falando de pouco mais de 4 milhões de toneladas, assim como na safra velha, a gente tem algo ligeiramente acima dos 3 milhões. Então, ainda são estoques muito apertados, já a gente vai entender isso também. No milho, safra velha, poderíamos passar de 1 bilhão e 82 milhões de bushels para 1 bilhão e 96 milhões. Então, é um estoque também bastante ajustado, tá? Na safra nova, a gente pode ter um aumento... uma redução dos estoques finais, ao contrário do que se espera para a safra velha. Para a safra nova, se espera uma baixa nos estoques finais de milho, passando de 1 bilhão e 432 milhões de bushels para 1 bilhão e 297 milhões. Lembrando, todos esses números vão ser convertidos para milhões de toneladas e disponibilizados para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Inclusive, eu vou deixar aqui um perfil para vocês seguirem no Instagram, @jornalista da soja, onde o link com todas as perspectivas e estimativas e expectativas para o relatório do USDA estarão já, tá? A gente vai deixar ali tudo detalhado para vocês, o que o mercado está prevendo. Então, temos aí um relatório, como eu falei, que vai trazer para trazer bastante novidade. Os estoques finais globais agora de soja e milho. O que o mercado está esperando? Está esperando uma redução nos estoques finais de milho para a safra velha e para a safra nova. E para a soja, uma ligeira correção para baixo na safra velha e uma ligeira correção para cima na safra nova, tá? O que a gente precisaria ver, então, é entender sempre qual vai ser o comportamento da China, como vão ser as suas compras, como vão ser as suas informações de demanda. Por quê? Porque a China vem bem mais ativa aí nas últimas 2 semanas, né? Comprando mais soja dos americanos. Ainda está comprando soja no Brasil, mas está dividindo a sua demanda também com o mercado dos Estados Unidos, que vem apresentando preços mais atrativos, mais competitivos, principalmente a partir ali de outubro. Já tem preços mais atrativos. Então, a gente está, né, de olho nisso tudo. E é importante a gente acompanhar, de fato, esse movimento, porque era um movimento que estava bem mais adormecido, né? A gente não via a China participar tanto do mercado americano como a gente viu nessas últimas 2 semanas. Entre as vendas que foram anunciadas nesses últimos 15 dias pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós temos vendas aí de mais de 900 mil toneladas. Agora, nem tudo isso foi para a China, óbvio, mas a maior parte foi destinada, então, aos chineses, tá? Esse é um outro ponto de atenção ali no mercado e esse é, inclusive, um dos pontos que puxa as cotações nessa quarta-feira lá em Chicago, mais de 1%, tá? Bom, então, em resumo, o que está no radar aí dos mercados internacionais de grãos?
Clima nos Estados Unidos para concluir a safra 21-22 e as previsões, neste momento, há pontos ainda de atenção ali no Corn Belt, há pontos que ainda preocupam por conta das altas temperaturas e da falta de chuvas, e mais do que isso, há preocupações também em estados específicos onde não chove já há um tempo. Mas as previsões para as próximas semanas, elas já sinalizam alguma melhora de chuvas, principalmente para estados mais a oeste dos Estados Unidos, como Minnesota, as Dakotas, Nebraska, onde não venha chovendo, deve começar a chover, segundo os últimos mapas, e aí a gente vai ter que olhar um pouco para isso. Então, clima no Corn Belt, comportamento da demanda e, obviamente, relatório do USDA que sai amanhã. Virando a chave para o mercado físico brasileiro. Preços bons ainda, tanto de soja quanto de milho. O que é preciso acompanhar para entender? A movimentação da comercialização, o produtor está mais reticente agora, e não é só no Brasil, Argentina, Estados Unidos também, o produtor está um pouco mais reticente na hora de fazer suas vendas. Na última sexta-feira, inclusive, nós trouxemos uma matéria muito ampla sobre a comercialização, e a gente pôde perceber que a nossa comercialização está mais lenta do que em anos anteriores. O produtor está, né, nesse sentimento de que o mercado pode ser tão agressivo quanto foi no ano passado, os preços podem subir muito, por isso ele está segurando um pouco mais o seu grão agora. Então, isso se dá para o milho também, né? Então, a gente vai aos poucos acompanhando toda essa movimentação das vendas. Mais do que isso, obviamente, a gente tem que olhar para o dólar, que está extremamente volátil e tende a se intensificar na volatilidade diante do atual quadro político deste país, bem como o cenário econômico internacional, os cenários inflacionários que se desenham não só no Brasil, mas em outros pontos do país, a questão de termos aí um aumento recente da nossa taxa básica de juros na casa de 1%, né, 1 ponto percentual de aumento aí pelo Copom na última quarta-feira. Então, tudo isso entra ali na contabilidade de um dólar que tende a seguir bastante volátil, tá? No milho, se acrescenta isso. Na soja também se acrescenta essa oferta mais restrita, mas no milho isso se intensifica porque os prejuízos parece que ainda estão sendo contabilizados. O DERAL, o Departamento de Economia Rural do Paraná, já afirmou que é a maior perda da história da safrinha. Ontem, nós tivemos o privilégio de ter aqui a visita do seu Ginaldo Souza, em loco na redação do Notícias Agrícolas, que é o diretor do Grupo Laboro, né? E o seu Ginaldo é um experiente analista, estudioso e conhecedor deste mercado, né? E o seu Ginaldo, perguntei pro seu Ginaldo, falei, seu Ginaldo, o senhor já viu uma perda como essa no milho safrinha? Ele falou, Carlinha, nunca eu vi um acúmulo de problemas como se deu nessa safrinha de 2021. Então, senhores, e o pessoal aqui, ó, Clino Palombo, né? Nos confirmando todas essas informações, ó. Bom dia, estamos colhendo a pior média de milho safrinha na região norte do Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste. Existem talhões, algumas áreas, em que não compensa a colheita, realmente, né? É um acúmulo de problema, é um acúmulo de situação muito difícil. A gente, inclusive, se solidariza muito aqui no Notícias Agrícolas com esses produtores. Nós trabalhamos para vocês e por vocês. E toda a informação nova que a gente tiver sobre isso, a gente vai, claro, te orientar, inclusive na formação do preço. O produtor, às vezes, vendeu o milho mais barato, não vai ter milho para entregar nem naquele preço mais barato. Então, é uma condição bastante complicada. Pesa também para o milho a questão cambial, não se esqueça, e a importação de milho, que neste momento se faz necessária em função dessa baixa oferta que nós temos aqui no Brasil. Tá certo? Então, em linhas gerais, o que temos para o mercado de grãos é isso, tá certo? Lembre-se, todo dia a gente tem boletins aqui que atualizam as realidades da safra, que é justamente o nome desse quadro, que é ali liderado pelo Guilherme Dorigatti. Todos os dias ele visita 2, 3 cidades onde a gente consegue captar a realidade local, né? Isso é extremamente importante para a gente entender a fotografia da safra nacional, da produção nacional. Ontem a Conab tirou mais 6 milhões de toneladas da safrinha de milho, né? No seu novo levantamento da safra de grãos. E a gente está aqui acompanhando bem de perto, tá certo? Bom, antes da gente falar sobre os demais mercados, vamos ver aqui os nossos comentários, né? Para ver se eu não tô perdendo nada. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, dona Eliana. Seja bem-vinda. 43 milímetros de chuvas em Água Santa, no Rio Grande do Sul. Amém. Que coisa boa, né? Já vão começar a plantar milho, até onde eu sei. Esplanada na Bahia conosco também. O pessoal Faza, o perfil nos mandando bom dia.
A Carol Garcia também nos mandando bom dia. Venda direta de etanol, Palminhas. Isso mesmo. Já já a gente vai falar sobre isso, tá, Carol? Adris Luz, adoro o programa. Obrigada, eu adoro a companhia de vocês. Bom dia da Renata, bom dia do Luiz Nascimento. O pessoal do fosfato bicálcico, não consegui ainda essa informação, mas eu chego lá. Dona Neuza, lá da ZL, do coração de São Paulo, já falei, Avenida Celso Garcia. Eu encontrei com ela esse final de semana, ela falou, qualquer dia você vai dar meu endereço, né? Vamos bater lá pra tomar um café comigo, eu não vou saber quem é. Eu falei, é só se identificar. Sou amigo de Carla Mendes, acompanho o Bom Dia Agronegócio. Foi ela que me mandou vir tomar um café por aqui. Bom dia, Dona Neuza. Estamos acompanhando. E a Nayane de Guaíra, no Paraná, conosco. Bom dia, Nayane. Não se esqueça, estamos ao vivo também pelo YouTube do Notícias Agrícolas, lá no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial. O canal por lá também está aberto, o chat está aberto. Caso você queira fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, mandar suas críticas e sugestões, o canal lá no YouTube também está aberto. Então fique à vontade para conversar conosco por lá também, tá certo? Bom, vamos seguir aqui agora dando uma olhadinha no mercado de açúcar, sucro energético de uma forma geral. Porque hoje nós temos ali, né, o mercado recuando um pouquinho, uma realização de lucros, um ajuste de posições, porque ontem o mercado disparou. Vocês viram que nós demos, inclusive, em destaque essa informação aqui ontem, um destaque grande, porque nós tivemos uma disparada aí de mais de 6%, com o mercado refletindo ainda as perdas sentidas nas áreas de cana-de-açúcar em função das adversidades climáticas. As áreas vinham sofrendo agressivamente com a seca, passaram pelas geadas, e isso fez com que a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, reduzisse, né, as suas estimativas para as produtividades, as suas estimativas para a safra brasileira, principalmente ali na região Centro-Sul, que é a principal de produção de cana aqui no nosso país, e foi a área mais afetada do Brasil pelas lavouras, e, portanto, o que diz a Única, abre aspas, para a instituição. Tanto a produtividade das lavouras quanto a qualidade da matéria-prima cultivada sofreram com as geadas observadas nas últimas semanas na região Centro-Sul. Quem disse isso foi o senhor Antônio de Pádua Rodrigues, que é diretor técnico da Única. E por isso ontem nós vimos aí os preços do açúcar testarem as suas máximas em 4 anos com os impactos dessas geadas, né? Então, hoje, naturalmente, o mercado passa por essa correção, né? Depois de retomar ali um movimento fortíssimo de alta e de entender, portanto, qual é o novo cenário que se desenha para a produção global, olhando nesse momento para o Brasil, que é o maior produtor mundial e que, portanto, tem um papel decisivo e determinante ali no quadro geral das coisas. É uma demanda ainda forte por açúcar, mundialmente falando. O ponto de atenção fica para a China, né? Nessas novas restrições, nesses novos isolamentos que estão sendo estudados e tudo mais. Então, é um momento realmente da gente monitorar este mercado. Mas é um mercado que tem bastante firmeza, é um mercado que encontra espaço para esses ganhos, tá? Vamos dar uma olhadinha, portanto, nessa notícia que eu falei sobre esse decreto aí do presidente Bolsonaro, deve assinar nessa manhã de quarta-feira, sobre a venda direta de etanol. Eu quero, inclusive, detalhar aqui as informações. Deixa eu ver se por aqui eu consigo pegar mais rapidamente. Às vezes aqui, como eu já falei para vocês, né? A tecnologia nos trai e aí a gente fica o quê? Conversando com os amigos por aqui, não é isso, senhoras e senhores? Ó, acho que aqui vamos mais rápido. Eu quero pegar essas informações, porque foi um furo que o Notícias Agrícolas deu ontem, com, claro, sempre o trabalho brilhante do Jonathan Simeão, né? Que é um jornalista muito apaixonado pelo jornalismo, e é muito bom, né, ver esse tipo de coisa acontecer. Olha só. Quem dividiu conosco essa informação foi o pessoal da FEPLANA, né? Detalhando essa possibilidade. E essa questão da venda direta de etanol, ela é um assunto que vem há anos sendo discutido em Brasília, há anos sendo ajustado, né? Sendo alinhado, sendo aprimorado e refinado para que ele efetivamente se coloque em vigor, né? Então, veja só,
O presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, a FEPLANA, que é o senhor Alexandre Andrade Lima, já recebeu, inclusive, o convite do governo para a cerimônia, que deve acontecer hoje. A matéria é um antigo pleito da FEPLANA e era promessa do mandatário desde quando ainda era candidato à presidência do Brasil. Nos últimos meses, o governo tem tentado conter de alguma forma a alta nos preços dos combustíveis no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou em maio a permissão para a venda direta de etanol dos produtores para postos de combustível. No entanto, essa proposta não chegou nem a ser votada na Câmara. Aí, na semana passada, o senador Carlos Reins, do PP, inclusive deu uma entrevista ao Notícias Agrícolas, apresentou no Senado Federal um projeto que vai autorizar a produção de etanol para consumo próprio e venda por cooperativas, né? Aí a gente foi observando tudo isso e a gente viu, então, a gente chegar nesse ponto, o Brasil chegar nesse ponto de avançar, portanto, com essa questão da venda direta de etanol. A gente está acompanhando bem de perto, assim que isso, de fato, acontecer, né? A gente atualiza vocês por aqui. Mas ontem já adiantávamos que o presidente deveria, portanto, assinar esse decreto nesta manhã de quarta-feira, 11 de agosto, um avanço muito forte para o setor sucroenergético do Brasil, certo? Vamos lá, o pessoal conosco aqui, ó, o Roberto nos mandando bom dia, a Bárbara, a Bia de Pará de Minas, em Minas Gerais, o Roberto é de João Pinheiro, Minas Gerais também, Epitaciolândia, no Acre, acompanhando também, o Eduardo Vioto de Franca conosco, no interior de São Paulo também conosco, bom dia pra você, bom dia, Eduardo, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu bom dia, pela sua gentileza, viu? Vamos lá. Seguimos por aqui, então falamos sobre soja, milho, falamos sobre açúcar. Vamos dar uma olhadinha no mercado de café? Vamos abrir um pouquinho a tela hoje, porque nós continuamos a acompanhar todas as questões ligadas ao pós-geada, né, senhoras e senhores? Então, neste momento, vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços na Bolsa de Nova York, né? Vamos dar uma olhadinha no mercado de café arábica. Hoje é um dia de pequenas baixas, né? O mercado registrando algumas pequenas correções ali. Acho até que já virou o mercado. Acho que o mercado já passou a subir, mas ainda bem próximo da estabilidade. Todos os principais contratos acima de $1,80 por libra-peso, inclusive os mais distantes, buscando, né, beliscando ali $1,90. A gente está com o março valendo $1,87 mais 95 e o maio $1,89 mais 5 por libra-peso. As altas hoje variam entre 0,05% e 0,11%. Então, o mercado ainda tímido nesta manhã de quarta-feira e bastante focado nessa questão toda do pós-geada, como eu falei. Inclusive, a gente tem agora, né, essa aprovação dos recursos do FUNCAFÉ, né, ou do Conselho Deliberativo da Política do Café, o CDPC, de R$ 1,3 bilhão para atender aos cafeicultores depois de todas essas intempéries aí que tiraram muito da produção e que já comprometem a próxima safra do Brasil, né? Segundo informações da Reuters, foi aprovado, então, ontem, a criação de uma reserva de R$ 1,32 bilhão no FUNCAFÉ, que é o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, para atender os produtores do setor afetados pelas geadas recentes no Brasil. Essa informação parte do Ministério da Agricultura. Agora, a medida que já havia sido aprovada pelo CNC, que é o Conselho Nacional do Café, ela vai ser encaminhada para o CMN, ou seja, o Conselho Monetário Nacional, para que ela possa entrar em vigor. O próximo encontro do Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, ele vai acontecer neste dia 26 de agosto, certo? Assim que houver o aval do Conselho Monetário, a gente já tem à disposição, portanto, desses cafeicultores, esse volume de recursos para mitigar os impactos da geada, né? Então, a gente vai aos poucos também atualizando você sobre isso. Segundo informações da Conab, uma estimativa preliminar, essas geadas do dia 20 de julho pode ter afetado até 200 mil hectares cultivados com café arábica, ou cerca de 11% do total da área destinada ao café no Brasil, café arábica.
Quando a gente conversou com os 3 especialistas em cafeicultura, né? O Santinato, o Tomasiello e o professor Donizete, eles falavam num alcance aí no Parque Cafeiro de cerca de 17%. Lembre-se, os prejuízos pela geada ainda estão sendo contabilizados. Quando a gente fala de perdas por geada, as perdas vão aparecendo e, como a gente sabe, já tem perdas para a safra que vem. Então, a contabilidade ela é mais complexa. Então, de fato, isso tudo está acontecendo, né? Esse recurso, né, esse 1 bilhão e 300 milhões de reais, ele faz parte dos 5,9 bilhões de reais aprovados para as linhas de financiamento do Funcafé em 2021-22, segundo nos informou ali o Ministério também da Agricultura, tá certo? Sobre essa questão do café. Então, estes são pontos importantes ali para você, cafeicultor, ficar de olho. E como eu falei, tudo vai acontecendo e a gente vai te mantendo atualizado por aqui, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre boi gordo. Sim, antes da gente passar para o boi gordo, eu queria sugerir para vocês uma entrevista excelente que o Jonatas fez também com o presidente da Volkswagen na América Latina, falando como o etanol é importante agente de descarbonização. Tanto se cobra, né, do agronegócio e das tecnologias para que elas sejam mais sustentáveis. As pessoas falam muito sobre os carros elétricos, né? Então vamos ter carros elétricos como agentes de descarbonização, mas veja você, o presidente da Volkswagen América Latina, o Pablo Dicey, ele deu uma entrevista exclusiva ao NA ontem, e ele trouxe, portanto, essa tradição, né, do etanol na mobilidade urbana do Brasil, a importância que isso tem e a importância do etanol como agente de descarbonização. Isso é importantíssimo que você tenha na mente os dados, os números, né, os argumentos prontos, para quando vir aquela conversa de que a pecuária está promovendo o aquecimento global, quando o agronegócio está destruindo o planeta Terra. Veja como nós estamos na vanguarda da sustentabilidade, senhoras e senhores. E a gente tem, então, o presidente da Volkswagen da América Latina, CEO do grupo, falando sobre isso, deixando claro que o etanol já é, importantíssimo há séculos e séculos e séculos, tá? Eu vou deixar aqui, o título da matéria da entrevista para vocês, entrevista feita pelo Jonatas também. Hoje o setor sucroenergético dominando o Bom Dia Agronegócio, senhoras e senhores. Olha só, a Roberta nos dizendo que o frio voltou por aqui. Roberta, você tá em São Paulo, né? Que região de São Paulo? Aqui em Campinas amanhã começa gelada, daí fica uma tarde, parece que a gente tá em Salvador tomando, né, um solzinho ali, e depois a gente volta pro Rio Grande do Sul para tomar um mate, para ficar quentinho, porque tá frio. Então, essa inversão térmica ainda tá acontecendo aqui em Campinas. De onde você fala, eu não vou me lembrar agora exatamente a sua região. Então, se você puder me dizer. Pessoal, menu, vídeos. Deixa eu ver aqui, sucro energético. Jornalista não sabe escrever, senhoras e senhores. Pablo Dicey. E o título da entrevista tá aqui também, tá? Para que vocês possam recuperar esse conteúdo. Não importa em que setor do agro você atue, esse aqui é um conteúdo bastante importante para você acompanhar, tá certo? Vamos lá. Tá, capital. São Paulo, capital. Imagino que seja bastante frio por aí. Se o frio já chegou por aí, já tá por aqui, né, Roberto? Jesus da misericórdia. Bom, mas eu gosto do frio, prefiro 1000 vezes do que o calor, é verdade. Então, seguimos por aqui. Pessoal, como eu falei, vamos dar uma olhadinha no mercado do boi gordo, né? Saber quais são as expectativas. Lembrando que a gente não tem grandes mudanças neste mercado, nesse momento. A gente tem certa estabilidade que deve durar pelo menos até o final do ano. Aí sim, a gente deve começar a ver alguma mudança. E a gente está de olho num mercado ainda bastante firme, tá? Informações da Scott Consultoria. Em São Paulo, sem pressa para alongar as escalas de abate, a referência de preço para o boi gordo ficou
estável nessa terça-feira em relação à segunda. O bom desempenho da carne na exportação tem dado sustentação aos preços dos bovinos destinados ao mercado chinês e a compra está firme nos R$ 320 por arroba, preço bruto e à vista. Levantamento, reforçando, da Scott Consultoria, tá? Quando a gente olha para Cuiabá, no Mato Grosso, nós temos ali né, essa oferta de gado confinado ainda bastante restrita, mas um pouquinho melhor nesses últimos dias. Ainda assim, como eu falei, essa oferta é insuficiente para promover uma baixa muito forte nos preços. A gente tem ali cotações estáveis na casa de R$ 301 por arroba, preço bruto e a prazo. Quando a gente olha para preço com desconto do Senar, a gente tem ali R$ 300,50, tá? Desconto do Fundo Rural e do Senar, vamos para R$ 296,50. Vamos ver se a gente consegue já dar uma olhadinha na B3, né? Saber se o mercado já nos dá uma sinalização para essa quarta-feira. Mercado futuro do boi gordo. Vamos ver como é que tá nessa manhã de hoje. Vamos abrir aqui a cotação do boi. Mercado estável para os primeiros contratos, em baixa para os mais alongados. Então, agosto, R$ 318,10, estável. Setembro, 319, também estável. Outubro, R$ 323,30, uma queda de 0,14%. E o novembro, R$ 329,35, uma queda de 0,27%, tá bem? Então, como eu falei, sem grandes mudanças, sem grandes sinalizações de alteração, e o esperado mesmo para mudança é no final do ano, segundo os analistas e consultores de mercado. A gente está aqui monitorando, tá? E a gente não pode esquecer uma outra situação quando a gente olha para a exportação. Isso também vale para diversos setores, tá? Para diversos mercados, para quase todos eles, incluindo fertilizantes. Nós temos uma crise nesse momento de falta de contêineres, né, muito forte, e também uma alta dos fretes marítimos, bastante aliado ao petróleo, mas a outros fatores também. Essa falta de contêineres faz com que o preço ele tenha um aumento de mais de 300% em alguns casos, porque justamente nós temos essa crise. Isso foi identificado lá no comecinho da pandemia, senhoras e senhores, já em 2020, e veio se agravando, se agravando, se agravando. Então, a gente tem que estar de olho nisso, e isso é uma situação que pesa, né, para algumas exportações, como a carne, por exemplo, não só a carne bovina, mas carne suína, carne de frango, que precisa de contêineres refrigerados para serem exportadas, ou a volta, né, de alguns insumos, como os fertilizantes que a gente importa, por exemplo. Então, a gente tem ali uma série de ações ali para acompanhar, tá? É muito importante que a gente tenha na mente também, na hora de fazer as nossas análises, essa questão aí da crise dos contêineres, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos ver o que já é notícia nesse site, né? Que é o melhor quando a gente fala de agronegócio, senhoras e senhores. É notícias agrícolas, né? noticiasagricolas.com.br. Vamos lá. Eu quero trazer aqui algumas informações importantes da economia, porque elas são importantes para a gente entender também para onde está indo o nosso Brasilzão, né? Anfávia apresenta cenários para futuro da motorização de veículos, isso é importante. Queda de índice global da FGV reflete recuo da expansão do PIB. Precisamos entender por que isso está acontecendo, portanto. Vamos dar vamos abrir aqui um pouquinho vamos dar uma olhadinha aqui na nossa notícia da FGV. Olha só o que diz a FGV nessa quarta-feira. Os barômetros econômicos globais referentes a agosto, divulgados nesta segunda-feira pela FGV, mostram queda provocada especialmente pela desaceleração das taxas interanuais de crescimento econômico mundial no terceiro trimestre de 2021. Apesar desse recuo, entretanto, a FGV avalia que os níveis dos indicadores são ainda elevados e compatíveis com a continuidade da atual fase de retomada da economia mundial. Por isso que eu falo, não seja um consumidor de títulos. Abra a notícia e entenda. A gente não consegue, né? Nós, jornalistas, a gente não vai conseguir dar todas as informações importantes de uma notícia só no título. Então, clique, leia, entenda. Por quê?
Porque a gente tem ali uma contenção da alta, a gente não parou de crescer, né? A economia global continua se recuperando, continua avançando e a gente vê esse movimento, tá certo? Vamos lá. Bahia, safra de grãos deve alcançar recorde de 10 milhões e meio de toneladas neste ano. Feijão, a você que está acompanhando o mercado de feijão, varejo bate forte e preços cedem estrategicamente. Vamos ver o que nos diz aqui o relatório diário do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão. Os preços cederam em cerca de R$ 10 nos lotes de feijão carioca e as vendas fluíram. Por isso que os preços cederam estrategicamente. Essa tênue diferença de aproximadamente 3,7% foi suficiente para viabilizar que os empacotadores voltassem a vender. Em tempos de vacas gordas para empacotadores e ou para o consumidor, uma diferença desta saía das margens. Hoje em dia já não é assim. A gente sabe que as margens estão bem apertadas e certamente não estamos num período de vacas gordas, né? Para ninguém. Pode não ser fácil aceitar, mas essa é a realidade. Volto mais uma vez a insistir que o varejo tem sido implacável e não há quem enfrente. Alguns países têm buscado formas de reequilibrar as forças, pois mesmo grandes indústrias têm sucumbido às negociações que são efetuadas lá com o comprador do varejo, e não pense que ele quer preservar o consumidor. Se tem alguém que não se importa com o consumidor, é o varejo estrangeiro, que deita e rola no Brasil. Palavras, portanto, do IBRAF, certamente pelo seu presidente, o senhor Marcelo Líderes, um grande conhecedor aí do mercado de feijão. Vale a pena acompanhar, então, essa íntegra da análise do IBRAF, tá certo? Não deixe de acompanhar. Bom, vamos ver o que mais já é notícia nesta quarta-feira. Já temos a abertura de açúcar, café e soja para você, tá? Açúcar, café, soja e milho, perdão. Milho abre a quarta-feira praticamente estável na B3. Café, após dados do Secafé, Nova York abre com leves altas e Londres opera estável. A Raizen conclui a aquisição de ações de emissão da Biosev, era um processo que já vinha acontecendo também. Biden receberá líderes mundiais em cúpula sobre democracia em dezembro, diz Casa Branca. Quem serão esses líderes, hein? Quem será que está vivendo uma democracia de verdade? Ovos, plantel produtivo apresenta retração gradativa até o encerramento do ano. E também sobre o mercado de ovos, disponibilidades restritas proporcionam aos produtores novo recorde de preços. Já sabíamos, né, que o mercado de ovo estava num momento positivo, segue nesse momento positivo e agora batendo recordes de preços. Mercado de minério de ferro acompanha futuros do aço e avança quase 4% no mercado chinês. Isso é importante, tá? Então temos que acompanhar. E o mercado acionário chinês também subindo nesta quarta-feira. Para concluir o nosso Bom Dia Agronegócio, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, senhoras e senhores. No agronegócio, às 13 horas, a gente tem os spreads de carne, que serão divulgados pelo USDA. E às 16 horas, incubação de frangos também pelo USDA. O IFAG, o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio de Goiás, eu adoro este nome. Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária, corrigindo, de Goiás, vai atualizar o desenvolvimento das lavouras do estado. A FamaSul faz isso para Mato Grosso do Sul, tá? E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai trazer a pesquisa de tecnologia agrícola aplicada. Tá? No mercado financeiro, hoje a agenda é extensa, mas os destaques, a pesquisa industrial mensal pelo IBGE, que a gente já vai divulgar para você aqui no Notícias Agrícolas, às 14h30, importante. Banco Central vai divulgar o fluxo cambial estrangeiro, e no momento de volatilidade como esse do dólar é importante você entender esse fluxo, tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mercado internacional. Temos o índice de compras e de hipotecas nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor também para os americanos, e alguns discursos aí de autoridades monetárias no mercado financeiro norte-americano, tá certo? Então, não se esqueça, essa agenda todos os dias, pontualmente, ela entra, né? É o primeiro conteúdo que entra no dia do Notícias Agrícolas, que é a agenda com todos esses compromissos do agronegócio do mercado financeiro.
parceiro, certo? E não se esqueça que ao longo do dia também a gente vai te trazer todas as perspectivas ali pro relatório do USA, tá? Que sai amanhã às 13 horas, horário de Brasília. E a gente, óbvio, vai te trazer tudo em primeira mão, como sempre. Mas não deixe de acompanhar, portanto, todas essas expectativas que serão detalhadas aí ao longo desta quarta-feira, tá certo? O Flávio, bom dia, chuvinha boa aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas. Que bom, que bênção, né? Chuva é sempre bom. Pelo amor de Deus, precisamos de chuva, né? Tomara... Pra gente concluir ali a nossa conversa, agora sim, eu queria também sugerir que vocês acompanhem a última entrevista do... meu Deus, eu nunca me lembro o nome. Francisco de Assis Diniz. Eu tenho medo de trocar o nome dele, por isso que eu não me lembro. Meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que traz as perspectivas aí para chuvas, e o destaque do Francisco foi o seguinte: chuvas só avançam até o centro do Paraná e previsão indica geadas apenas para o Rio Grande do Sul nesta semana. Virginia Alves ontem entrevistou o Francisco, trouxe essa previsão do tempo atualizada, e isso é importante agora você monitorar dia sim, dia também, porque em um mês a gente começa a plantar soja nesse país e a gente precisa entender em que condições climáticas vamos começar essa nossa nova safra, tá bem? Lembrando que não teremos uma safra perfeita dos Estados Unidos, acho que essa é a melhor palavra, né, pra gente olhar para isso. Então, não teremos uma safra perfeita nos Estados Unidos, mas teremos uma safra, né, maior do que a do ano passado, até esse momento. Os estoques são baixíssimos e a gente precisa entregar aí para o mercado global uma safra saudável. Como é que vai ser isso? Já adianto, na próxima segunda-feira, no dia 16 de agosto, a gente vai ter uma live no perfil Jornalista da Soja. Vou até deixar aqui já os dados para vocês. Aqui, ó. Segunda-feira, dia 16 de agosto, às 19 horas, Brasília, tá? Uma live com o Claudeir Pires, que é CEO da Academia da Soja, para falar sobre as perspectivas para a nova safra de soja do Brasil. Como ela está começando, o comportamento do produtor, no que ele investiu mais, como é que estão as condições dos solos, os níveis de umidade, quais são as previsões climáticas, as particularidades, as preocupações. Fazer um grande pré-safra, né? Então, a gente vai fazer essa live, ó. Tá tudo aqui para você, tá? Nos comentários. Claudeir Pires... no @jornalista da soja. Então, o que você vai fazer, tá? Você vai já seguir este perfil. Siga o perfil @jornalista da soja. A gente vai fazer toda a divulgação. Vamos começar ali na sexta-feira. Vamos te deixar ali um lembretinho. Também pelo Instagram do Notícias Agrícolas a gente vai divulgar para que você possa ter todas as informações e acompanhar essa conversa. Inclusive, se você quiser me mandar directs ali já com algumas perguntas, que eu ainda não vou abrir a caixinha de perguntas, vou abrir mais no final da semana. Aí a gente consegue, mas se você quiser se adiantar e me mandar ali as perguntas, né, pelo direct, fique à vontade. A gente vai falar um pouco de cada coisa também sobre a nova safra de soja do Brasil, tá certo? Então, senhoras e senhores, vamos concluir aqui o nosso Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Sempre um grande prazer dividir as minhas manhãs com vocês. Nosso trabalho por aqui é fazer essa abertura de mercado para te deixar pronto para começar o teu dia, para que você possa aí traçar suas estratégias e tomar boas decisões, como sempre eu digo, tá certo? Não se esqueça que este número de WhatsApp que aparece na tua tela é para manter o nosso canal aberto. Se precisar da gente, 19 997670241, repetindo, 19 997670241. E não se esqueça também de mandar por esse WhatsApp as fotos do seu dia a dia para o Imagens do Dia aqui do Notícias Agrícolas. É só mandar com nome, sobrenome, cidade, estado e uma legendinha daquilo que você quer que apareça, e a gente vai colocar você lá na nossa seção Imagens do Dia, na nossa página inicial, na home do Notícias Agrícolas, tá certo? Olha aqui o pessoal da Milho Brasil, jornalista da soja e do milho, é isso mesmo, da soja, do milho, do café, do açúcar, do etanol, jornalista do agro, né? Mas como vocês sabem, eu sempre falo, meu coração bate muito forte pela soja.
a soja é um produto, uma commodity, uma cultura que mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, as minhas escolhas, por isso que o meu carinho é tão grande pela soja, mas eu sou jornalista do agro, né? Então, é isso, né? Muito obrigada mais uma vez pela companhia, pelas gentilezas, pelos comentários carinhosos ao longo aqui do nosso Bom Dia Agro. E a gente volta a se encontrar amanhã, senhoras e senhores, tá certo? Boa quarta-feira pra você, até lá!